Por acaso vocês reconhecem essa planta maravilhosa? Essa aqui é a flor de Natal, mais conhecida como flor de Natal, mas também conhecida como pico de papagaio. Essa é uma planta muito emblemática, principalmente na época de Natal, que ela produz folhas que ficam bem vermelhas em 2 vezes ao ano. Essa época, principalmente de Natal, ela está bem vermelha. E agora que já passou o Natal, muita gente descarta essa planta achando que ela vai morrer ou até perde por não saber cuidar. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o plantio para ela prosperar em vaso, né? Dessa vez vamos fazer um plantio em um vaso maior e vocês vão saber informações relevantes para cultivar essa planta o ano inteiro. E no próximo Natal, provavelmente essa planta vai estar muito mais bonita, é claro, se você seguir as informações que eu vou dar nesse vídeo. Então agora, vamos para o plantio. Já posso retirar essa planta aqui, não vai ser mais usada nesse vídeo. Nós vamos agora para esta planta aqui, que vai ser a que nós vamos plantar em vaso. Veja como ela está grande, é aqui que nós temos a muda completa, inteira, então vocês conseguem notar que ela fica bastante grande. E é essa planta que nós vamos plantar em vaso grande, do mesmo tamanho que vocês viram agora. O vaso que nós vamos plantar não vai ser um vaso muito grande. Esse vaso aqui, ele não tem furos, como vocês podem ver, está sem furo nenhum. Então o primeiro passo vai ser basicamente fazer desse vaso. Vou fazer bastante rápido aqui, sem ser para vocês fazerem aí na casa de vocês também sem dificuldade e não achar que é difícil. Faço 4 furos grandes, você pode fazer com menores também. Aqui está o vaso já furado. Isso vai servir para que a água possa descer após as regas. Depois que nós furamos o nosso vaso, o primeiro passo vai ser fazer a camada de drenagem. Para fazer uma camada de drenagem eficiente, nós vamos utilizar aqui a brita. A brita é essa pedra que vocês encontram em material de construção. Essa daqui é a menor delas, mas pode ser um pouquinho maior, não tem problema não. A gente vai fazer a camada de drenagem para que quando a gente regue a terra, o substrato não venha entupir os furos que a gente fez. Com isso, a água não vai ficar acumulada no vaso. A camada de drenagem, ela vai ser feita a linha de praticamente todos os vasos que tem a linha inicial. Essa linha já é basicamente uma marcação para onde você vai fazer a camada de drenagem. Você sabia disso? Prontinho. A camada de drenagem já está feita, como vocês podem ver. Tá rente essa linha e agora o que a gente vai fazer é desterrar a nossa muda para que nós possamos fazer o plantio dela. Vamos utilizar um facão, porque sempre que eu planto mudas que estão em saquinhos, principalmente essas mudas bem desenvolvidas, eu costumo cortar essa parte de baixo das raízes, que normalmente aqui as raízes ficam bastante emboladas. E se nós plantarmos com essas raízes emboladas, corre o risco das raízes atrofiarem, dificultar o desenvolvimento da planta. Então, você vai selecionar mais ou menos 1 a 2 dedos aqui embaixo, cortar essa parte aqui. E agora, o que nós vamos fazer é tirar ela do saquinho original. Vamos já cortar esse saquinho, levantar aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Abrimos o saquinho, as raízes estão aparentes. E agora, nós vamos medir a altura que ela vai ocupar. Como o nosso vaso é um vaso um pouco menor, que esse torrão está bastante grande, eu posso tirar um pouquinho mais desse disco de raiz. Eu quero que ele fique um pouquinho só menor. Então eu não vou cortar muito. Vou fazer dessa forma aqui e ver se vai ficar do jeito que eu quero. Eu acho que ainda eu posso tirar um pouquinho mais. Bom, agora eu vou colocar o torrão inteiro aqui no nosso vaso e verificar qual é a posição que eu quero que a minha planta fique dentro de vaso. O vaso é redondo, mas pode ter um vaso quadrado, triangular, de qualquer outro formato. Então você lembre de identificar qual é o lado da planta que vai tomar sol, que vai ficar virado para a luz solar, e qual que é o lado do vaso que você quer que apareça. E após ela selecionada bem no centro do vaso, nós vamos completar com o substrato, com uma terra própria para plantio, rica em matéria orgânica. Essa terra que nós utilizamos é uma terra já adubada, principalmente que a gente possa utilizar e plantar esse tipo de planta, que é o esterco curtido. Vou colocar aqui a nossa bacia de substrato para ficar melhor a visualização para vocês. Vou mostrar para vocês o nosso substrato. Ele é um substrato bastante rico em matéria orgânica, já adubado, uma terra preta própria para plantio. Esse substrato precisa segurar um pouquinho de água. Ele não pode ser muito drenado, até porque essa planta gosta de estar bastante úmida, não encharcada, mas bastante úmida, e
ela está em um vaso, ou seja, a quantidade de terra para segurar a umidade é reduzida. Muito bem, a gente comentou agora há pouco que nós temos uma marcação no vaso para identificar a camada de drenagem. E temos também uma marcação no vaso aqui em cima para identificar até onde a gente coloca o substrato. A gente faz o preenchimento de terra. Por quê? Se a gente fazer o preenchimento adequado, seguindo a orientação que vem já no vaso, a gente tem a possibilidade de regar e a água vai descer, armazenada um pouquinho acima do solo, ela vai enveredando no solo aos poucos. Agora, se nós plantarmos ele já rente ao vaso, essa terra rente à altura do vaso, quando nós regarmos, a gente vai fazer uma bagunça e não vai dar tempo da água ser absorvida pelo solo. E após fazer o plantio, nós temos a opção de colocar ou não uma camada superficial aqui escondendo o substrato. Eu vou deixar ele do jeito que está, esse substrato tá bem pretinho, tá bem do jeito que a gente gosta. Eu não vou cobrir, às vezes eu cubro, mas eu não quero cobrir esse substrato aqui, então a gente vai fazer agora um dos passos principais, que é a rega inicial. A primeira rega é muito importante, eu vou te explicar por que agora. Agora nós chegamos no momento de fazer a rega dessa planta. As regas são muito fáceis de fazer para esse tipo de planta, no entanto a primeira é a principal. Nessa primeira rega nós precisamos trazer uma rega abundante, porque é o momento que essa planta mais sofre, é após o plantio. Ela pode sofrer um pouquinho, as folhas podem ficar um pouquinho murchas, mas é tudo normal. Se a rega estiver feita corretamente e o solo estiver bem úmido, essa planta se recupera com facilidade. Ela é uma planta que aceita sol pleno, mas prefere o sol filtrado. Ela é muito fácil de ser cultivada nesse regime. O que ela não tolera é sem a rustificação. E rustificação, para quem segue a gente sabe que é a adaptação da planta ao ambiente externo, ao ambiente de sol pleno. Então, se ela não tiver rustificada, você tirar ela do ambiente de sombra e colocá-la no sol, ela pode queimar se o sol estiver muito forte, se for um sol da tarde. No entanto, se ela já estiver rustificada, ela tolera até mesmo o sol da tarde, se estiver bem tratada e com a rustificação. Então vamos fazer a rega. Eu vou mostrar para vocês como essa rega ela precisa ser feita de maneira abundante e com um certo cuidado, porque nós temos essa planta em vaso e um substrato que não está compactado. A gente vai fazer a rega, deixar preencher a parte superior do vaso e assim que preencher a gente tira um pouquinho para o solo absorver. Esse é um solo que absorve lentamente a água porque ele vai reter muito tempo essa umidade. Então a gente espera um pouquinho que desça para depois fazer a rega novamente. Enquanto o solo vai sugando a água que a gente fez, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é de produção de sementes, de frutos dos nossos cactos, esses melocactos incríveis. São plantas que nós temos disponíveis lá no nosso site wplantas.com.br e esses são produções nossas. Aqui nós produzimos ele e propagamos através de sementes. E agora que o solo já fez o dreno dessa primeira rega, a gente vai fazer a rega novamente para garantir que esse solo esteja completamente hidratado. Isso, como eu disse, a gente faz de 3 a 5 vezes, mas eu não vou fazer e mostrar todas as vezes para vocês, senão o vídeo fica muito longo. O que eu quero que você entenda é, a primeira rega é muito importante que esteja bem hidratado completamente todo o solo que está nesse vaso. Essa planta vai precisar dessa hidratação, principalmente nesse primeiro momento. Se você tem alguma dúvida agora de como que você faz para plantar, para ficar maravilhosamente linda a sua flor de Natal o ano inteiro, e no próximo ano ela está ainda mais bonita do que o ano atual, qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários. Eu creio que já deu para vocês entenderem muito sobre esse processo de plantio. Mas se você quiser multiplicar, dicas de cuidado e adubo, pode mandar que a gente responde também. Esse foi o vídeo de como plantar em vaso uma árvore de Natal e mantê-la linda o ano inteiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal N Plantas. Me segue nas outras redes sociais, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!